Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Bill. Aqui nós falamos de estruturas de concreto, estrutura metálica e fundações. E no vídeo de hoje eu vou levar vocês por mais um estudo dirigido que todo mundo adora, né? Para você que caiu de paraquedas aqui no canal, que está chegando por aqui agora, um dos tipos de vídeo que a gente produz aqui são chamados estudos dirigidos. E o estudo dirigido, nós adotamos um material didático bacana da área, uma apostila, um livro, e sobre aquele material nós estabelecemos as nossas discussões, né, para auxiliar aqueles colegas que já estão afastados da sala de aula já há mais tempo, para aqueles colegas que querem rever alguns conceitos de num videozinho rápido, né, e tem ajudado muita gente. O feedback sempre muito positivo. Então, se você gostar desse vídeo aí, dá aquela curtida aí, como todo youtuber, né, que se preze tem que pedir, né, e compartilha aí com todo mundo. No estudo dirigido de hoje, nós vamos falar sobre as sapatas sob cargas excêntricas. No vídeo anterior, que já está aqui no canal, nós falamos de sapatas quando a carga é centrada, né, ou seja, não há presença de momento fletor na sapata. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os conceitos envolvidos quando há um momento fletor e por consequência uma excentricidade, e como se dá a distribuição de pressões no solo ali logo abaixo da sapata e qual é a metodologia para a gente identificar e calcular essas tensões. Então vamos lá que o vídeo está muito bacana. Pessoal, então vamos lá para o nosso vídeo hoje, né? Agradecendo aí todo o retorno que vocês me deram no vídeo anterior, que a gente falou de sapatas com carga centrada, né? Então, a gente teve a oportunidade ali de relembrar alguns conceitos bem legais, e pelos comentários que a gente teve aí, eu vi que vocês gostaram, né? E agora, a gente traz, ainda aproveitando aqui o material, a apostila do professor Paulo Bastos da Unesp, nós vamos agora falar da sapata quando ela possui uma excentricidade, né? Quando a sapata ela não recebe a carga do pilar no seu centro de gravidade, né? Então a carga proveniente do pilar ela é aplicada na sapata fora do centro de gravidade da sapata. E aí como proceder? O que muda, né? Então vamos discutir isso aqui. Como vocês sabem, nos estudos dirigidos aqui no canal, eu não foco na parte de cálculo, tá? Então os vídeos aqui, para não ficar cansativo, né, não são vídeos destinados a ensinar dimensionamento. Então isso aí é separado, igual eu falo sempre para vocês, lá na plataforma Hotmart, o professor Bill comercializa um pacote de aulas de cálculo manual de estruturas e fundações, e lá vai ter a aula de fundações, que envolve sapata, blocos sob estacas, tubulão, né? E, inclusive, logicamente, as sapatas sob ações excêntricas. Tá? Então, quem tiver interesse em aprender ou revisar, né, esses cálculos gerais, tem tudo sobre fundações, está bem completo, aí lá na plataforma Hotmart tem toda essa possibilidade, ok? E aqui eu gosto sempre de comentar com vocês algumas questões um pouco mais teóricas de conceito, algumas prescrições das normas e algum feeling, né, alguma experiência que eu já tive, algum complemento, né, aí o professor Bill põe aquele tempero especial aqui na explicação, né, que faz das nossas aulas aí serem tão queridas e tão desejadas aí pelo pessoal. Eu fico muito feliz sempre com esse feedback que vocês me dão, tanto nos cursos presenciais e online, quanto aqui nos comentários do nosso YouTube, tá, do nosso canal. Bom, a excentricidade, né, a carga ela pode ser excêntrica a sapata, pessoal, devido a vários motivos. Um motivo bem clássico, vamos dizer assim, é a sapata de divisa, né, que é esse desenho aqui da esquerda. Esse desenho, essa situação de projeto ela é muito comum, né, naquelas regiões ali onde eu tenho divisa com a vizinhança, e eu não posso invadir de forma alguma o terreno vizinho, nem por cima e nem por baixo, né? Então, enquanto a superestrutura fica limitada ao lote, a infraestrutura, a fundação também fica, né? Então, a sapata também não pode invadir o terreno do vizinho, né?
Então a gente acaba tendo que projetar as fundações, porque às vezes eu posso ter pilares ali na divisa, e é muito comum que tenha, e aí eu preciso ainda garantir a segurança desse elemento de fundação, obviamente, e preciso entender o funcionamento desse mecanismo, ok? Bom, uma outra fonte também de excentricidade pode ser esse desenho da direita. Qual que é a diferença? Olha, é uma sapata que não é de divisa, mas ela tem excentricidade. Bill, mas eu não estou vendo nesse desenho excentricidade nenhuma. Bom, aí a gente tem que lembrar do conceito que se eu tiver momento fletor e dividir isso pela carga normal, ou seja, se eu tiver momento fletor e esforço normal atuando ali, isso aqui, isso é traduzido numa excentricidade. Concordam? Por quê? Porque eu sei que o momento, olha, multiplicando cruzado, é o esforço normal, né? A força vezes esse braço de alavanca, que é a excentricidade. Né? Então, quando eu transmito momento fletor para o elemento de fundação, porque eu quero que o pilar, eu preciso transmitir esse momento via engastamento para a sapata, né, para poder melhorar o coeficiente de estabilidade global, o γz, né, para poder diminuir os deslocamentos horizontais no pórtico. Então eu preciso dar uma engastada, eu transfiro esse momento fletor do pilar para a sapata, né, e que tem o mesmo efeito de aplicar a carga normal excêntrica à sapata. Né? Então, nós estamos falando de efeito. O efeito acaba sendo o mesmo em termos de pressão no solo, né? E de dimensionamento. Então, no caso da sapata de divisa, eu tenho essa carga, né, que vem aqui do pilar, multiplicado por esta excentricidade, acaba gerando o quê, pessoal? Um momento fletor, né, um momento aplicado, vamos dizer assim, né, que vai ter essa direção e esse sentido, para trás, né? Então vocês vão concordar comigo que esse ponto da sapata verde vai pressionar o solo muito mais do que esse ponto azul. Então no ponto verde a gente tem uma pressão no solo maior. É como se fosse um pezinho, o nosso calcanhar. Imagina essa sapata de divisa sendo o seu pé. Você está sendo empurrado para trás. Então, seu calcanhar está empurrando o solo para baixo e a ponta do seu dedão está comprimindo pouco. E aí vocês vão já ter a noção desde agora, do início do nosso vídeo, que se esse momento tiver uma intensidade muito grande, ou seja, se essa excentricidade tiver um valor muito grande, acaba que o ponto azul pode virar um ponto de tração. Ou seja, a pessoa pode te empurrar tanto para trás que o seu dedão do pé vai levantar. Né? O seu calcanhar vai pressionar para valer o solo e pode ser que o ponto azul levante. Né? Então aí a gente tem tração nessa seção da sapata, o que equivale a um tombamento dessa sapata, o que obviamente não é bom para nós. Né? Não é a favor da segurança, não é permitido por norma, ok? Então aí a gente vai já classificar desde o início aqui do nosso vídeo, né, essas excentricidades como pequena excentricidade e grande excentricidade. Então uma coisa é eu ter momento fletor oriundo de uma pequena excentricidade, e outra coisa é eu ter um momento fletor oriundo de uma grande excentricidade. E a divisa entre essas duas situações, pessoal, estará exatamente nisso. Se o ponto azul vai ter ou não tração nessa região. Né? Então, uma excentricidade pequena aparece um momento fletor, mas não o suficiente para tombar a minha sapata no sentido desse momento. Ou seja, no ponto azul eu ainda continuo comprimindo o solo, só que menos. Né? E se eu tiver um momento fletor de grande excentricidade, né? Então quer dizer que eu extrapolei um determinado limite, de forma que eu gerei tração a partir de um ponto ali da seção da sapata, e obviamente a gente vai ter que aumentar, vai ter que redimensionar essa sapata para que isso não ocorra. Ok? Então aí a gente já começa a ter essa noção, né,
já mais clara do que vem por aí. Muito bem. Então, olha só. Aqui nós vamos falar nesse vídeo, né, basicamente da excentricidade em uma direção, tá? E depois a gente pode falar um pouquinho sobre a excentricidade em duas direções, né, e que causa flexão oblíqua, aí é um pouco ainda mais complexo. Mas reparem, não é nada do que vocês já não conhecem, tá? Você que está assistindo esse vídeo aí, que é engenheiro ou engenheira formado ou formada, né? Ou você que ainda é estudante de engenharia, né? Ou de arquitetura, mas que já fizeram a disciplina de resistência dos materiais, vocês vão entender isso aqui de letra. É só falta, às vezes, alguém que não explicou isso ali na minúcia para vocês. Então, vamos lá. Segurem os cintos, apertem os cintos. Então, o que seria a primeira situação? Olha, existe uma região dentro da seção transversal que é chamada, pessoal, de núcleo central de inércia. Os professores de resistência dos materiais adoram essa expressão, né? Isso é uma expressão clássica, né, que existe na disciplina de resistência dos materiais. Às vezes se vê um pouco na disciplina de mecânica geral, né, quando se trata das propriedades ali das figuras planas, como baricentro, momento de inércia, raio de giração e por aí vai, né? É claro que a gente não vai mergulhar nessa explicação mais teórica, de onde é que sai, como é que eu demonstro isso aí, né? Então, aqui as nossas aulas são um pouco mais práticas, né? Então, o que eu preciso que vocês saibam? Que cada figura plana tem o seu núcleo central de inércia, que é uma região, tá? Uma sub-região da figura plana. Então, por exemplo, a seção retangular, ela tem um núcleo de inércia, ela tem uma região dentro dela, chamada de núcleo central de inércia, que tem uma determinada forma geométrica. A seção circular, ela tem o seu núcleo central de inércia, que tem outra determinada geometria, né, o jeitão dela. A figura triangular, tá a mesma coisa, né? O trapézio. Como as nossas sapatas vão ser aí, de uma forma geral, retangulares, então a gente pode entender o seguinte, que numa seção retangular, o núcleo central de inércia, ele é um losango, ok? Ele é um losango. Então vamos falar que esse ponto azul aqui é o baricentro, é o centro de gravidade dessa figura plana, desse retângulo. Então, um conceito básico é que o núcleo central de inércia, o centro do núcleo central de inércia, será sempre o centro de gravidade da seção. Ok? Então, essa região dentro da figura plana, ela vai ter o seu centro coincidente com o centro geométrico da seção. Então, quer dizer o seguinte, pessoal, que eu tenho um losango, vou desenhar aqui mais ou menos, a gente consegue demonstrar isso matematicamente, mas essa região chamada de núcleo central de inércia das figuras retangulares, ela tem o formato de um losango. O centro desse núcleo central de inércia será sempre o centro de gravidade da seção original, da seção transversal, ok? E para que ele serve? Ele serve o seguinte, a gente consegue também, né, vocês acham isso aí nos livros de resistência materiais, eu consigo demonstrar que se eu apliquei uma carga de compressão dentro do núcleo central de inércia, toda a seção estará comprimida, toda. Se eu apliquei uma força de tração dentro do centro de gravidade, dentro do centro do núcleo central de inércia, quer dizer que toda a minha seção estará tracionada, né? Isso é bem óbvio, né, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, se eu apliquei essa carga de compressão no centro de gravidade da seção, toda a seção vai estar comprimida. Não tem como dar errado. Se eu for afastando essa carga tanto no eixo X quanto no eixo Y, se eu for afastando ela do centro de gravidade, vai chegar uma hora que vai levantar o pezinho lá da pessoa. Vocês lembram da explicação do início do vídeo? Então vai chegar uma hora que aquela carga de compressão, ao estar excêntrica ao centro de gravidade, ela vai gerar um momento, e esse momento ele vai ficando maior à medida que eu me afasto do centro de gravidade da seção.
né? E aí vai chegar a partir de um ponto que a carga de compressão já não vai comprimir toda a seção. Já vai gerar tração lá do outro lado. Se a carga está aplicada aqui, essa região provavelmente já pode estar tracionada, né? Então, o núcleo central de inércia entendam como um limite. É um limite que a partir dele eu já não posso falar que a carga de compressão comprime toda a seção transversal, que a carga de tração não traciona mais toda a seção transversal, ok? Então é esse limite, tá? Então, isso é muito interessante. Se eu for chamar aqui, por exemplo, de A e B, B é a menor dimensão da sapata, lembra? A maior dimensão da sapata. Então quer dizer o seguinte, que essa distância do centro de gravidade da seção para cá seria A sobre 6. E essa distância do centro de gravidade até o limite na horizontal aqui seria para nós o B sobre 6. Então, 1/6 da dimensão da seção naquela direção. Então, a primeira situação é exatamente essa. Quando o ponto de aplicação da força está dentro do núcleo central de inércia, ou seja, a excentricidade não passou de 1/6 a partir, né, daquela direção, do a partir do centro de gravidade. Então reparem que essa é a situação na qual nós temos ou só compressão ou só tração na peça, né? Então é a situação onde a gente tem só compressão ou só tração. Tá ok? Muito bem. Então, o que a gente vai ter aqui, pessoal? Olha, se eu calculei essa excentricidade e ela deu menor do que 1/6 da dimensão naquela direção, então, quer dizer que a minha tensão normal, eu calculo como sendo N sobre área, força sobre área. Vocês concordam que isso aqui é força sobre área em vermelho? Ok? Então, eu tenho ali força sobre área. N dividido por A vezes B. E aí eu vou ter um acréscimo a essa tensão normal devido à presença do momento. Por quê? Porque a carga não está mais presente no centro de gravidade da seção. Ela está deslocada. Então, se eu desloquei na direção ali do A, então, até A sobre 6, eu tenho só tensão de compressão ou só de tração. E aí, lá da resistência dos materiais de novo, a gente tira essa parcela aqui em azul, M vezes Y sobre I. O momento fletor gerado por essa excentricidade, vezes o Y, né, que para uma seção retangular ali vai ser H sobre 2, A sobre 2 ou B sobre 2, né, dividido pela inércia naquela direção, né. E aí eu tenho que, pessoal, é esse desenho aqui, ó, de cima. Vamos voltar aqui, ó. Esse desenho aqui está muito, muito bem colocado. Eu teria uma tensão A, vamos dizer assim, e teria uma tensão B. Mas ambas, reparem que nesse sentido aqui, de compressão. Por quê? Porque essa excentricidade não se afastou tanto. Não se afastou mais do que A sobre 6 do centro de gravidade. Ok? Então, as duas tensões têm o mesmo sinal. Eu estou comprimindo o meu solo, no caso a sapata, que é o que a gente deseja, né? Então, reparem que eu posso, ao jogar o valor aqui do momento, a questão da inércia, do Y, jogar aqui os valores, já tem uma fórmula pronta para vocês. Tá? Então, a tensão máxima, ela vai se dar por essa equação, N sobre AB, que multiplica 1 mais 6 vezes a excentricidade dividido por A. E a tensão mínima, que vai ter o mesmo sinal, só que ela tem só uma intensidade um pouco menor, em módulo, né? Então, eu vou ter só diferencia 1 menos 6E sobre A. Então, pronto, eu tenho a tensão máxima e a tensão mínima. Vamos mudar essas letrinhas aqui, que fica muito melhor, né? Então, eu tenho, reparem, a tensão máxima e a tensão mínima. Ok? E o solo reagindo. Então, eu vou ter ainda compressão. Não é uniforme a compressão no solo, mas ainda eu tenho só compressão. Então pronto, ó. Esse é o nosso sonho de consumo. Muitas vezes a gente aumenta a sapata para até que essa situação A aconteça. Ah, beleza, Bill.
eu vou ter uma situação, então, quando ela estiver fora desse centro de gravidade, fora do núcleo central de inércia. Sempre que estiver fora, eu tenho que aumentar as dimensões da sapata? Sim. Você tem que redimensionar a sua sapata até a carga ser aplicada no máximo no limite, que é o nosso caso B. Ah, olha só, tem um desenhozinho aqui, já estava bem colocado aí para nós, mas eu já tinha explicado, ok? O que é o caso B, pessoal? Exatamente isso que a gente acabou de discutir. A carga ela está aplicada no limite do centro, né, no limite do núcleo central de inércia. Então você vai lá, calcula essa sua centricidade. Por exemplo, você pegou os resultados lá do Eberic, você pegou os resultados do TQS, do CIPECAD, ou está fazendo o dimensionamento na mão. Quanto que vale essa centricidade, meus amigos e minhas amigas? Basta pegar o momento e dividir por N. Tá? Então, se você pegar o valor do momento fletor e dividir por N, né, para o valor da carga normal, você tem a sua excentricidade. Ok? Então, é claro que se eu pegar MD, eu tenho que dividir pelo ND. Se eu pegar o MK, eu tenho que dividir pelo NK. Então, repare, a excentricidade ela já vem para nós de brinde, né? Já é conhecida. Ela é o que está causando todo o problema. Você já tem esse dado. Então, significa que agora eu tenho uma tensão só, porque a outra é zero. Então, quando a carga está aplicada numa situação igual está mostrando aqui, tá? Quando eu tenho esse tipo de situação, tá? Eu já estou na iminência de causar tração lá do outro lado, que seria essa região aqui da sapata. Então, é aquele vira não vira, né? Então, a tensão zera lá do outro lado. Isso é ruim? Não, pessoal, porque ainda não há tração lá, mas eu já estou trabalhando no limite, né? Então, talvez não seja tão interessante, mas ainda não é o tombamento, ainda não é a situação crítica. Então, repare, eu vou ter só uma tensão, que é a maior de todas, chamada de tensão máxima, e agora ela é calculada com essa equação, que é 2 vezes N sobre AB. A fórmula até simplificou. E aí você conhece a tensão máxima. Bill, mas espera aí. Por que eu preciso conhecer essas tensões? Simplesmente porque, meus amigos e minhas amigas, porque eu preciso comparar essas tensões com a tensão admissível do solo. Se o meu solo não tiver capacidade de suportar aquele nível de tensão, então não está legal. Eu tenho que redimensionar a minha sapata até eu ter tensões aceitáveis. Até eu ter um nível de compressão no solo, né? Porque não adianta eu comprimir também o solo. Não, enquanto eu comprimir o solo tá de boa, o problema é só tração. Não. Se eu tiver compressão excessiva, também dá zica da mesma forma que uma tensão de tração, né? Então não adianta eu pressionar, eu aplicar uma pressão no solo maior do que aquela que ele consegue admitir. Daí o nome, tensão admissível, né? Então, se eu tenho uma carga que está aplicada no centro de gravidade da seção, que foi o tema do nosso vídeo anterior, então beleza, eu posso, para uma sapata rígida, falar que a distribuição de tensões ali na base da sapata é uniforme, né? E aí, ok, aí eu comparo isso direto ali, eu tenho uma tensão só, ela é uniforme. Agora, quando eu tenho excentricidade, eu tenho uma tensão máxima e uma tensão mínima. Nesse segundo caso, eu tenho só uma máxima e no outro lado é zero. E eu preciso, em todo caso, ver agora se essa tensão máxima, a maior de todas, se ela ainda está sendo admitida pelo solo. Se eu tenho um nível de tensão que o meu solo suporta, né? Então, é por isso, é esse o caminho. Talvez é a primeira pergunta que se deva responder ao se tratar, né, de uma carga excêntrica em sapata, é se na região de maior compressão o meu solo vai aceitar, vai abarcar aquilo ali, né? Então, a situação B ainda não é o fim do mundo, mas está perto. Agora, o que não pode acontecer, pessoal? O que realmente a gente tem que tratar para que não aconteça é se o meu ponto de aplicação da força ficar fora do centro do núcleo central de inércia, né? Então ficou fora daquele losanguinho, então quer dizer que eu tenho uma situação ruim de dimensionamento.
Eu não tenho uma situação onde eu garanta que aquela sapata não vai sofrer com tombamento. É aí que tá, né? Então é a partir daí que eu começo a aumentar as dimensões da sapata, que é o que o software faz. Né, pessoal? Eu falo muito isso, alguns de vocês provavelmente já devem ter sido meus alunos em cursos presenciais, né, na graduação, na pós, em cursos livres, e eu sempre falo isso, vocês vão se identificar com essa frase, né? Não adianta eu reclamar que o Eberic, que o TQS, que os softwares estão superdimensionando a fundação, se eu estou transmitindo um momento fletor grande para a sapata. Então, o que o software está fazendo, e é o que você também vai fazer no cálculo manual, é aumentar as dimensões da sapata para trazer a sua carga para dentro do núcleo central de inércia. Vocês vão concordar comigo que quanto maior a seção da base da sapata, quanto maior a área da base da sapata, maior é o núcleo central de inércia. Ele cresce junto com a seção, junto com a superfície retangular, né? Então eu consigo pôr aquela carga, que ela vai ser excêntrica, eu preciso colocar ela dentro do losango. E eu só faço isso aumentando as dimensões da peça. Principalmente na direção do momento, que é onde o bicho está pegando. Então eu tenho que aumentar às vezes a dimensão A, né? No caso ali da sapata de divisa, por exemplo, né? Eu acabo tendo que aumentar essa dimensão. Por quê? Porque essa carga ela tem que cair dentro do núcleo central de inércia, naquela direção A, que é onde o momento está acontecendo e a excentricidade está acontecendo. Tudo bem? Entenderam aí essa explicação? Repito, se tiver dúvida, pessoal, usem os comentários aqui do vídeo, né? Eu faço muito gosto quando vocês comentam. Pode comentar também, falou, olha, Bill, entendi, ótimo, me sanou uma dúvida, né? Ó, maravilha. Se ficou com dúvida, permaneça aí, me escreve que eu respondo, né? Pra gente poder estender essa discussão por lá, ok? E se vocês, né, ainda chegaram aqui de paraquedas, né? Como todo bom youtuber, o que o professor Bill tem que pedir? Para vocês se inscreverem, né? É a única forma dessa nossa comunidade aqui crescer. E vocês vão compartilhar esse vídeo com todos os amigos que vocês conhecem, tá? Engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas, tecnólogos, tecnólogas, né? Compartilhe esse vídeo aí com o pessoal para que eles conheçam o nosso trabalho, né? Para que eles venham participar da nossa comunidade aqui no canal do Professor Bill, tá bom? Qual é a situação que nós abominamos, né? O nosso precipício, o que a gente não quer, é que essa carga fique fora do centro, né, do núcleo central de inércia, ok? Qual é, então, o que vai acontecer nessa situação? Eu tenho regiões ali abaixo da sapata, né, regiões do solo que vão ficar extremamente comprimidos, é o seu calcanhar ali, né, você sendo empurrado para trás, é o seu calcanhar ali pressionando com gosto para valer o solo, e o solo afundando, provavelmente. E lá do outro lado da sapata, eu não tenho tensão de compressão nenhuma. Inclusive, ela está descolando do solo. Ela está levantando. Então, repare que é uma situação ruim de dimensionamento, perigosa. Como é que eu calculo essa tensão máxima nessa situação? Assim, repare que o jeito de calcular é tranquilinho. Fórmula pronta, tá tudo aí já no jeito. Não é isso? Né? E essa situação de dimensionamento, ela não é legal. Ou seja, eu tenho uma situação agora que eu falei no início do vídeo para vocês, de grande excentricidade. Tá? É uma situação de grande excentricidade. É uma excentricidade que ficou maior do que? Do que a dimensão do núcleo central de inércia A/6. Ok? Aqui, logicamente, falando da direção A. Então, reparem, a partir desse ponto, ó, nós não temos mais tensão de compressão. Tá? Então, toda essa região aqui ó, está levantando, está tracionada com a tensão mínima positiva e não de compressão, não negativa. Né? Então, a linha neutra já corta a seção e isso para nós é um problema. Ok? Isso para nós é um problema. Tá? Então, essa é a forma que vocês vão ter de identificar se eu tenho uma pressão admissível no solo de acordo com o que o solo suporta, uma pressão sendo aplicada, compatível com a tensão admissível, e se eu vou ter só tensões de compressão
ou a tensão é zero num ponto ou ela chega a ser positiva no outro. Lembrando que a situação A é a melhor de todas. Bom, se vocês me perguntarem o que acontece com a excentricidade nas duas direções, é isso aqui, ó, que seria uma sapata de canto. Ela tem uma divisa, por exemplo, nas duas direções, que é uma situação que a gente tenta evitar. Eu, pelo menos nos meus projetos, eu tento evitar. Eu tento remanejar esse pilar, eu tento tirar esse pilar, eu tento usar a viga alavanca, que é tema aí do próximo vídeo que a gente vai fazer, né, aqui no canal, né, para evitar a sapata de canto, tá? Mas pode ter uma sapata também, pessoal, central, com flexão oblíqua. Basta que eu transmita momento fletor nas duas direções para essa sapata, né? Então não necessariamente precisa ser uma divisa. Bom, a história ela tem a mesma tonalidade, né? Mas agora eu tenho mais uma parcela, eu tenho uma terceira parcela na contabilidade da tensão admissível, né? Na tensão aplicada no solo. Então, além do N sobre AB, eu agora tenho um momento causado, né? Uma flexão ali, uma tensão causada pelo MB, e uma parcela causada pelo momento MA, né? Então agora eu tenho toda essa situação de uma excentricidade A e uma excentricidade B, né? E a apostila do Paulo Bastos, ele explica isso de uma forma bem tranquila de entender, porque o que acontece? Olha, eu preciso agora garantir nas duas direções simultaneamente que as minhas excentricidades não ultrapassaram 1/6 de A e de B, né? Então, aquela figurinha anterior aqui, ó, que mostra isso muito bem. Então, eu tenho duas excentricidades simultâneas, e isso aqui tem que estar dentro do meu losango, porque se estiver fora, igual eu coloquei aqui, ó, eu tenho problema. Então, eu tenho que estar em algum lugar simultâneo aqui e aqui. Então está aí, essa é a condição que tem que ser aceita. Lembrando que essa também é o nosso sonho de consumo. Identificando essa situação, e aí basta as excentricidades e você já identifica isso, e lá no cálculo manual da plataforma Hotmart vocês vão ver isso, tá? Quem adquirir as aulas lá, né, e eu recomendo que adquiram, ficaram muito legais os cálculos manuais lá, muito bons mesmo. Então repare que a excentricidade A e B são suficientes para a gente identificar a situação. Identificou que a letra A, eu calculo a tensão máxima, calculo a tensão mínima, mas já tendo a certeza de que o solo vai estar totalmente comprimido abaixo da sapata. Ok? Agora, se eu não vou ter ele no limite agora, né? Agora que é 880, tá? Então, quando isso aí ultrapassa 1/6, né? Aí eu tenho todo um procedimento, é iterativo, inclusive, tá? Igual eu falei para vocês, não vou abordar a parte matemática aqui do negócio, mas agora, para eu chegar na tensão máxima, que na outra é zero não, já chega a ser positiva, né? Então agora eu tenho todo um procedimento específico, né? De flexão oblíqua, onde a linha neutra corta a seção de forma oblíqua, né? Então, por iteração, eu consigo, né, calcular as tensões no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4, né? E por interpolação eu consigo entender onde é que a seção está sendo cortada pela linha neutra, né? Então isso ganha um pouquinho de complexidade, mas nada que seja impossível, ok? Então, isso aí não é difícil também de fazer, vocês vão ver lá no cálculo manual depois, ok? Bom, então, eu tenho aqui, né, dei toda a explicação complementar. Aqui é um ábaco, né, que se utiliza no cálculo manual, né, caso queiram fazer aí no cálculo sem o computador, tá ok? Bom, pessoal, então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um estudo dirigido, né? No próximo vídeo a gente vai falar das vigas de equilíbrio, chamadas de viga alavanca, que tem tudo a ver com esse assunto aqui da sapata com carga excêntrica. Se inscreva no canal,
Ativa o sino aí para vocês receberem sempre que um professor Bill colocar um vídeo aqui na comunidade e compartilhe esse vídeo com o máximo de colegas que vocês conseguirem para vocês me ajudarem a fortalecer essa iniciativa de colocar conteúdo de qualidade de engenharia de estruturas e fundações gratuitamente para vocês aqui no YouTube. Na medida que nós vamos crescendo o número de inscritos, o professor Bill vai sabendo que está no caminho certo e vai gravando cada vez mais aulas aqui para vocês. Adquiram as aulas na plataforma Hotmart sobre fundações para aprender de uma vez por todas a dimensionar essas estruturas manualmente e não ficarem reféns de software. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.